956, canal 283, Rádio Indy 104 FM, operando em 104,5 MHz. Indy 104 FM. Tá todo mundo ouvindo. Na Indy 104 FM. Questão de opinião. Informações, debate. A sua opinião levada a sério. Questão de opinião. Indy 104 FM. Muito bem, senhoras e senhores, bonitos e bonitas, estamos entrando no ar, né? Às 11 horas e 44 minutos, daqui a pouco a gente vai estar concorrendo com o programa que começa meio-dia na outra rádio, né? Cada vez mais estão jogando a gente para concorrer com outro programa. Eu não tenho medo do pau não, hein? Eu já vou falar um negócio aí, se for, vamos. Se tem uma coisa que a gente não tem, é medo de concorrer, né? Vambora, qual o problema, né? Mas o horário do programa é 11 horas e 30 minutos, 11 horas e 35 minutos. Nós estamos entrando aqui com 10 minutinhos de atraso. Mas logo a gente volta a entrar no horário certo. O programa Questão de Opinião está entrando no ar hoje, dia 15 de abril, ano da graça 2026. Interrogação, exclamação, 3 pontinhos, aí depende da sua opinião, É um programa multiplataforma no bom e velho radinho 104,5 MHz. Para você que está em Limeira, para você que está em Cordeirópolis, para você que está em Santa Gertrudes, Rio Claro, toda a nossa região 019. Muito obrigado pelo seu carinho. Nós somos um programa multiplataforma, né? O aplicativo Azulzinho da Indy 104 tá bombando. Nosso aplicativo Azulzinho da Rádio Indy 104. Muito obrigado pelo carinho. Alexa ativar skill 104 FM Limeira. Nós estamos também com imagem lá no indy104fm.com.br ou no facebook.com/indy104fm. Godoy não vai transmitir no YouTube? Ao vivo não, mas nós vamos daqui a pouquinho postar o vídeo lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Indy 104. 11 horas e 46 minutos, Gu Brum. Eu tava pegando os primeiros vídeos, antes eu falava 11 horas e 35 minutos, Gu. Mas às 11 horas e 46 minutos, tudo bem? Como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo bem. Quartou, né? Meio da semana, 15 de abril, meio do mês também. Hoje é o Dia Mundial da Arte e o Dia Mundial do Desenhista. E antes da gente pedir o like, eu queria só falar uma coisa aí, que eu acho que o que a gente está cravando aí, a gente tá tendo muito evidências da questão da SAF da Inter. Mais evidências tem mais. Você viu, você ouviu hoje cedo a declaração já? Não, ainda não estou sabendo. Da SAF, não chegou lá o americano aí, lá do Botafogo? Fizeram uma auditoria, apenas 2,5 bilhões de dívida já está deixando a SAF para o Botafogo. Pois é. Agora, tá, claro, ele tem dinheiro e vai aportar. E aí? Será que a turma aí da Inter, aconteceu alguma coisa desse, vão aportar? Tá aí, essa aí é a minha pergunta. Ok? Minha interrogação. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de SAF, eu vou te falar uma coisa, cara. Esse negócio de SAF, a turma acha que é a solução para todos os problemas e não é. Aí vem o Ronaldo, fica todo mundo pagando pau. Ronaldo, cadê o Ronaldo? Cuidado, gente, cuidado. Mas, enfim,
não vamos nem entrar nesse debate agora hoje. Aliás, a gente pode também. Mas lembrei de você na hora. Falei, eu preciso falar isso no início do programa. Eu acho que eu sou um dos poucos chatos. Aliás, eu tô chato pra cacete. Já falaram que eu sou o melhor depois da segunda cerveja, que eu sou aquele primo chato. Então eu sou chato. Entrego o programa atrasado pra mim 9 horas da manhã. Entrego o programa atrasado pra mim 11h30 da manhã. E aí eu tenho que entregar o horário certinho pra Aline 1h, senão ela fica brava. E o Gu fica bravo aqui, o convidado fica bravo, todo mundo fica bravo comigo. Então hoje eu tô chato. Aí você fala negócio de SAF e eu tô chato mesmo, porque eu não quero o Ronaldo Fenômeno. E vamos que vamos. E vamos lá. Vamos que... Pronto. Mas eu prometo que eu vou tentar não ficar tão chato assim. Então tá bom. Pronto. Mas dê a like então aí na nossa live. Hoje no Facebook, hein, gente, tá? Hoje estamos no Facebook. Deu um probleminha aí, né, no nosso YouTube. Mas... Mais uma chatice minha, tá chato. Eu já falei pro Rafael que tem que ficar aqui em Limeira o computador do streaming, porque daí entra no remoto, o remoto não funciona, aí o senhor fica bravo comigo, pô, mas divulguei o YouTube, não vai, tô chato. Hoje eu tô insuportável. Tá, mas assim, chato, como chato. O nosso convidado não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Inclusive é o Dia Mundial da Arte e ele é um artista, né? É um cara que toca demais banjo. E não só banjo, vários instrumentos, mas ele é conhecido como Júlio do Banjo, né? Seja bem-vindo ao Questão de Opinião, Julião. Obrigado, Gu. Não se assusta não, ele não, faz isso. E outra, hein? Para tudo, tô brincando, viu? Não. Eu não tô bravo assim, eu tô brincando, não. Viu? Atenção, você que está em casa ouvindo, o que tá acontecendo? Eu nunca vi o Godoy desse jeito. Eu tô brincando, tá? Pode ficar tranquilo. Eu agradeço o convite. Nem tanto, não toco tanto assim não. A gente só tem um prazer enorme de ter sido captado pelo samba e essa é a minha paixão, mas a gente gosta de arte e toda a expressão de arte possível, né? Então agradeço mesmo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Júlio, posso fazer a primeira pergunta? Claro, fique à vontade, Gu. E a gente, né, você vê sempre nas rodas de samba, eu conheço um pouco mais Bar Praia, né? A gente se conheceu ali faz tempo já. 10 anos. 10? É isso aí mesmo. 10 a 12 anos, né? E aí a turma falava, pô, mas você é evangélico, né? E toca samba. Explica pra nós como é isso e como que você lida com isso, né? Vamos pôr assim nesse sentido. Bom, eu sou filho de uma família religiosa. Minhas tias e mãe vieram pra cá já com... uma prática de religiões de matriz africana, e quando chegaram aqui a minha tia se converteu sendo evangélica, minha mãe também, mas a minha mãe sempre foi do tipo uma pessoa que sempre foi aberta a pensamentos diferentes do dela. Ela sempre foi muito ligada à Igreja Católica também. Minha mãe sempre foi alguém que praticou sempre doação, obras sociais, né? E se envolveu fortemente, né? Então nós tivemos sempre uma liberdade muito grande em casa para sermos quem a gente queria ser. E a minha conversão foi meio traumática, né? Porque como eu tinha liberdade de ler de tudo, desde os 9 anos de idade eu leio de filosofia, geopolítica, tudo que você imaginar. E quando chegou eu nunca me importei, aquela criança que sempre brincou, nunca me importei com religião nem nada. Mas aos 20 anos eu tive aquele trauma, né, de uma questão de aquele impacto que você tem na vida e você olha e você fala, não, peraí, tá tudo errado ou tá tudo certo? E aí o primeiro contato que eu tive com a fé foi com o Padre Maurício. Olha só. Eu frequentava a igreja evangélica, mas um dia um amigo, Fofão, inclusive, um abraço, Fofão do Em Cima da Hora, sim, me convidou para ir numa palestra do Padre Maurício, e eu fui,
E o Padre Maurício, logo que eu entrei na missa, ele já mandou um versículo bíblico e deu uma explanação tão profunda que aquilo me pegou de tal jeito que eu falei, nossa, mas faz sentido total isso. E eu não tinha ouvido isso dentro da igreja evangélica. Mas aí entrou numa crise existencial que eu falei, não, peraí, começou a questionar tudo, enfim. Fui para uma igreja evangélica, porque achei que, né, é o melhor lugar. Só que eu tinha já uma bagagem, né, filosofia, uma bagagem de conhecer outras culturas. E muita coisa não fazia muito sentido, né? Eu comecei a ser o evangélico tradicional, o evangélico religioso, né? O evangélico que dá atenção total ao pastor, que obedece todas vamos dizer, a liturgia, né, de uma igreja evangélica, até que isso me causou um certo sofrimento, porque eu, de repente, peguei uma coleção de discos de vinil caríssima, joguei fora. Eu, de repente, comecei a olhar para um amigo e olhar ele de cima, achando que eu era superior a ele. Eu comecei a olhar para minha própria família, me achando superior a eles, porque eles eram pecadores e eu não. Eu era especial, enviado, santo, e outros não. Olhar para o samba, que eu sempre gostei e amei, né, como sendo uma coisa ruim. Até que um dia eu estava na casa de uma tia e tinha um livro caído do pastor Caio Fábio, a quem eu quero muito bem, chamado Cura das Feridas Interiores. E eu costumo dizer que esse livro aí faz todo sentido quando você lembra do filme O Livro de Eli. Tem uma frase com Gary Oldman, brilhante atuação. Gary Oldman fala pro Denzel Washington. O Denzel Washington fala assim, mas por que você quer tanto esse livro, que é a Bíblia? Ele fala, porque não é só um livro. Isso é uma arma para sequestrar a mente dos fracos e oprimidos. Caramba, eu lembro desse trecho. E foi o que aconteceu quando eu li aquele livro. O livro tirava toda a máscara e falava assim, olha, se você não olhar para Jesus, se você não isolar Jesus da Bíblia, entender, crer, realmente acreditar naquilo que ele está falando, tudo isso é em vão. E foi quando eu tive essa mudança. Peraí, primeira coisa, ser evangélico não é você ser evangélico dentro de uma igreja. É você ser evangélico acolhendo as pessoas, amando as pessoas, perdoando o diferente, aceitando a opinião do diferente, até porque você não conhece nada da vida dele. Então a coisa começou a mudar e eu comecei a entender o que significa ser sal fora do saleiro. E não, ao contrário, abracei o meu dom, abracei as pessoas e tenho tentado ser o melhor que eu posso ser fora, que é o que Jesus manda fazer. Jesus manda você, vai para o mundo e seja o melhor ser humano que você puder ser. Então, eu percebi que o samba não atrapalha em nada, ao contrário. Eu posso ser luz no samba, né? E aí, essa é um pouco de um resumo, né? Vamos dizer assim, um resumo da minha vida como evangélico no samba. Ô Julião, para quem está acompanhando agora, de repente vai falar, então vocês vão falar de samba. Não, a gente vai falar, pelo contrário, o Julião é do samba, né? De várias coisas. Mas nós vamos falar hoje de várias coisas, não só de política, como também de coisas do cotidiano. E aí a gente tem que trazer para a religião, a religião para a política. Porque hoje as pessoas têm criticado muito a forma que está se fazendo política, não só no Brasil, como também no mundo, esse envolvimento. Nós temos uma guerra acontecendo entre Estados Unidos e Estado de Israel contra o Irã. Estão colocando religião para o meio, sim. Nós tivemos o presidente dos Estados Unidos criticando o Papa, chamando o Papa de fraco, e o Papa deixando claro, ele está confundindo, eu não sou um presidente, estou aqui para pregar o evangelho e a paz. Enfim, e nós temos aqui no Brasil, sim, vários políticos colocando Deus aí, como se quem pensasse de forma contrária são pessoas que não são religiosas, são pessoas que não creem em Deus, onde já se viu pessoas criticando, pô, achei que você era a favor de coisa tal, você não é uma pessoa de Deus, mas como é que você enxerga hoje essa relação religião e política, não só no Brasil como no mundo todo? Nós estamos num momento
bem complicado, porque eu fico até assustado de ver uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil e tem sido recorrente, que é a violência contra cidadãos de Israel, por causa de acreditar que todo cidadão de Israel é sionista. E as pessoas não fazem a mínima ideia do que é uma coisa, do que é outra. E infelizmente isso ocorre também porque nós estamos num momento onde as pessoas simplesmente estão sendo educadas dentro de uma igreja para apoiar políticos, coisas que Jesus jamais, isso não foi assunto, não é assunto. E eu desafio alguém a achar Jesus se importando com política. Isso é Jesus importante. se importava com o ser humano, se importava com o bem do ser humano, se importava com salvar o ser humano, seja ele da fome, seja ele de um equívoco, seja ele de si mesmo, né? Porém, o que nós temos hoje é eu acredito até que é uma arma contra o Brasil, uma arma que virou contra o brasileiro, porque ele torna a religião, entrou dentro das igrejas, e hoje um pastor, um padre, eu não digo, claro, todo mundo, mas uma certa parcela, ao invés de ensinar como um homem deve ser, como pai, como filho, como mãe, como cidadão, ele ensina ele a ser inimigo de um espectro político e amigo de outro espectro político. E isso tem causado uma coisa que eu digo que é perigosa. No mundo inteiro está acontecendo isso, assim, está crescendo. Porque as pessoas deixaram de realmente o que importa. Esse episódio do Trump é absurdo, né? Ele pegou e fez alguém, né, da equipe dele fez um post dele vestido de Jesus curando o Epstein, que é o cara que tem o cara que é o caso do escândalo dele. Tinha uma ilha que levava menores ali para serem estuprados. Sim, não, mas sabe o que é mais doido? É que eu vi evangélicos falando isso mesmo. Eu falei, mas peraí, né? Tem alguma coisa errada, tem muito errado ou eu tô errado? Peraí. E vocês repararam também nessa imagem o que colocaram na imagem ali como os anjos? Tem caças norte-americanos e a águia, que é símbolo dos Estados Unidos. E assim, realmente virou uma brincadeira, né? A heresia se tornou normal. Só pra gente, né? pra quem tá ouvindo, você comentou no Estado de Israel, o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, que não larga o osso. A verdade é essa, ele precisa estar em guerra para não perder a eleição, para não perder o mandato dele. Você comentou que hoje são essas pessoas fanáticas lá. O que acontece? Não são todos fanáticos. Não. Gente, vamos colocar no país Israel não é todo mundo judeu. Aliás, ele vai explicar isso. Exatamente. Aí agora. Aliás, as pessoas têm que entender que o Estado de Israel só existe a partir de 47. 1947. Nesse Estado de Israel há judeus, que é uma certa parcela da população, há cristãos e há muçulmanos nesse mesmo Estado de Israel. E há uma certa parcela desse Estado que é sionista. O que é sionista? O sionista, ele seria um supremacista. Ele, por exemplo, sionistas de extrema direita, no caso do judaísmo, eles acreditam que o Estado de Israel será dominante no mundo inteiro e cada pessoa de Israel terá 2.700 escravos, por exemplo. Isso é uma das piores loucuras que eu já ouvi. Ele vai dominar o mundo, o Estado, o país de Israel. Ou o sionista mais, vamos dizer assim, mais leve, como o Netanyahu, que é apenas um oportunista, que ele captou o Estado com essa pauta sionista. Então ele é um supremacista, que ele acredita que Israel é superior ao muçulmano, Israel é superior até mesmo aos cristãos. Nesses dias ele fez uma comparação de Jesus, dizendo que Jesus é fraco, quem era forte mesmo era Gengis Khan, né? Só que o problema é que ele cria inimigos para o cidadão comum de Israel, né? Nós tivemos agora em Itacaré, na Bahia,
violência contra um cidadão de Israel... Um cidadão normal, um israelita normal. E por a pessoa acreditar que ele tem alguma coisa a ver com a guerra. Que ele é um sionista. E sionista é uma parcela de extrema-direita, né? Que acredita realmente nessa supremacia, nessa superioridade. O problema é que no Brasil, especificamente, existe muita... Não é ensinado a geopolítica, como funciona aquilo, de onde vem isso e tal. Então, tudo é a mesma coisa. Então, isso aí, né, Gu, que é legal a gente perguntar, mantendo esse tema. Porque, por exemplo, eu sou um cristão católico. Dentro do catolicismo não tem tanto essa não vou chamar de idolatria, mas essa coisa de Israel, leão de Judá, não tem. Você é evangélico. Até te perguntei em off, gostaria que você passasse para os nossos ouvintes também. Não são todas as igrejas que têm essa questão do judaísmo tão em evidência. Não. Mas eu, pelo menos, observando de fora, tem aumentado, né? Eu, pelo menos, acompanho, às vezes, passando pela televisão, na internet, muitas bandeiras do Estado de Israel em alguns altares, essa questão do leão de Judá, enfim. É um leigo perguntando. Por que tem aumentado isso? Graças a Deus, eu sempre digo que graças a Deus ainda eu me apego a um versículo bíblico que Deus, quando o Elias chegou e falou assim, agora eu tô ferrado, não sobrou ninguém, só eu. E Deus fala para ele, não, ainda tem 50 lá que não se corromperam. E assim você tem também, hoje ainda é uma minoria, Jesus falou que seria uma minoria, de gente que está comprometido mesmo com o evangelho, com a verdade, mas a grande maioria abraçou com todas as forças a teologia da prosperidade, a teologia do supremacismo. Dizem muito da teologia do domínio. Teologia do domínio. Essa é perigosíssima, o que é né? totalmente anticristo. A teologia do domínio. Exatamente. Você sabe, Gu, já ouviu falar da teologia do domínio? Ah lá, é importante. Explica o que seria a teologia do domínio que está tão presente na política hoje. Não só no Brasil, como no mundo. É uma distorção total sobre o ensino de Jesus. Porque o Jesus, ele transformou um Zé Mané discípulo em santo, santificando-o, dando pão a ele, mostrando para ele o que era ser homem. Mas Jesus nunca falou assim para você, cara, no futuro... o pessoal se apega muito quando ele fala para Pedro, sobre ti edificaria a sua igreja, pensando que Pedro seria um construtor, né? Mas não. Só que o que acontece é que essa distorção entre quando Jesus me santifica, ele não me santifica para eu ser superior a você. Para ser um rei. E aí nos anos 70, 60, esses evangelistas americanos, né, que hoje eu acredito fortemente que isso é uma coisa orquestrada, eles vieram para o Brasil vendendo que o evangélico não pode ser cauda, ele tem que ser cabeça. Ele não pode ser apenas um ser humano normal numa sociedade laica como o Brasil. Ele não pode tocar banjo no samba. Não é só isso, mas ele tem que dominar a política, ele tem que dominar o costume. Ele tem que ser presidente, governador, ele tem que deputado, ser presidente, governador. senador. E isso, ele chegou e alguns pastores corruptos abraçou isso e começaram a erigir, né, templos com nomes bíblicos, outros com símbolos, né, que nem mesmo Israel tem, né, mas criando também doutrinas que forçam a pessoa a acreditar que realmente eu sou realmente superior a você. A doutrina do domínio, acima de tudo, é um povo que acredita que ele é superior a outro. Agora, nós estamos num país laico, né? Nós estamos num país de maioria católica, né? Mais laico. E a gente está tendo conflitos tremendos aí em várias partes. Hoje nós temos uma organização criminosa que se diz de Israel. Não, essa aí... Veja bem, escutem, né? Melhor dizendo, quem está assistindo, quem está ouvindo. Lá no Rio de Janeiro, existe uma facção criminosa que trafica drogas, que assassina pessoas, que são milicianos. Que é ungida por pastores. Militantes, que e eles usam a bandeira de Israel ali, se dizem cristãos. Imagino que
orem antes de sair pra guerra. Sim. Quer dizer, uma total troca de valores, né? É por isso que você vê hoje um crente, né? Que eu oro muito, que Deus abençoe, que ilumine ele, odiando um palestino que ele não conhece. Só um dado para você entender. Em 1914, Ben Gurion, que já estava nos planos, né, do Ocidente colonizar aquela região, voltar Israel lá, Ben Gurion fez uma pesquisa para descobrir geneticamente mais sobre os habitantes da Palestina. E Ben Gurion chegou à conclusão: quem eram os verdadeiros habitantes da Palestina? Quem estava lá? Então, eu estou falando de uma das pessoas mais importantes, criadoras do Estado de Israel, chegou com essa conclusão, com estudos profundos. Não foi alguém qualquer um. Mas hoje nós temos alguém acreditando realmente que tem que eliminar palestinos, eliminar libaneses e tudo aquilo deve ser Israel. Isso vai totalmente contra Jesus, vai totalmente contra... Primeiro, vai contra o que as Nações Unidas estabeleceram para aquela região. Então, é muito fácil hoje fazer inimigos, hoje, por causa dessa teologia, dessa teologia de supremacismo, de teologia do domínio, e você fala, não, peraí, se eu escolher o lado de Israel, é o lado forte. Como se não houvesse o outro lado, né? Como se não houvesse... Então, nós estamos num momento muito complicado. E as eleições no Brasil têm tudo a ver com isso esse ano. Porque o brasileiro tem que pensar muito bem no que ele está escolhendo para o futuro. Nós trouxemos, acho que foi o Antônio Cláudio Bontorin que nós trouxemos tempos atrás e nós perguntamos se essa era uma situação no mundo todo. Ele disse que na Europa não, porque na Europa as pessoas estão... eu sei que é difícil falar isso no Brasil, porque no Brasil todo mundo é religioso, ou é católico, ou é evangélico, mas na Europa, né, Gu, o índice de pessoas que não acreditam em Deus tem subido muito. Então, na Europa não tem mais essa questão do voto pelo cabresto religioso. Sim. É algo mais para a América Latina. Sim. Os Estados Unidos também, você tem dados. Os Estados Unidos também é um país religioso, Unidos, né? Mas é de maioria protestante, né? Mas porém, o protestanismo lá é diferente da América Latina, né? Olha, tem aumentado também os desigrejados. Eu sempre digo que agora tem um número crescente de desigrejados ou que se confessam de uma religião, mas não praticam porque não estão dispostos a abraçar essas temáticas aí de supremacismo e tudo mais. Lá também tem acontecido, mas lá existe uma boa parte do eleitorado que, apesar de não praticar, ele é aderente a, por exemplo, pautas como, por exemplo, as que o Trump tem abraçado. O Trump é um cara que, na verdade, ele é antirreligioso, mas ele entende que ali eu tenho um grupo religioso que está disposto a qualquer coisa, sem pensar. Só que o que está acontecendo agora é que ele está fazendo tantas besteiras que agora o povo estava... Mas o Trump se assustou, né, Gu? Essa questão de postar lá. Ele não, alguém da equipe, mas ele dando ok. Ele se assustou com a repercussão, né? Ele dando uma de Jesus Cristo, não é possível isso. Sim. E ele vem... Na verdade, ele vem falhando desde o começo, né, Godoy? Isso daí é consequência, né? Na minha opinião, é consequência. Vai chegar uma hora... né? Assim, não tô pondo. Às vezes a gente tem políticos aí que já se acharam Deus de esquerda e de direita, né? De esquerda e direita. Né? Viraram mitos. Sim. Uns... Não, mas ele não pode ficar preso lá atrás, porque ele é um mito. É um representante trabalhador. Agora, não, outro é um outro mito, né? E a gente, então, também... não é diferente do Trump, entendeu? Só muda de nomes, mas o comportamento, se você for... O viés é o mesmo. A única coisa é que o Trump é imperialista, né? O Trump realmente ele não respeita fronteiras, ele não respeita culturas. Por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade. Nós tivemos aqui Getúlio Vargas, o próprio Lula, idolatrado e tal. Mas...
sei lá, eu não vivi Getúlio Vargas, mas pelo que eu estudei, ele não era um presidente imperialista, né? Mas ele era linha dura, o pensamento dele... Sim, mas o Getúlio eu tenho até uma certa admiração, porque eu sou um nacionalista contumaz, né? lá. Então, esses dias um amigo, como eu falo, né? Mais uma pessoa ignorante a respeito da realidade, ele falou assim, olha, vai reclamar o quê do combustível? Tá caro, por quê? Porque nós temos um ladrão na presidência. Mas aí eu falei, mas por quê? Não, porque nós não temos distribuidora nós não temos refinarias no Brasil. Eu falei, não, tem 10 refinarias. O que nós não temos agora mais é a distribuidora. Nós privatizamos no governo Bolsonaro a distribuidora e, portanto, o governo não controla mais o preço dos combustíveis. Porque se não tivesse sido privatizada, bastava uma MP do Lula e o preço se estagnava a custo de prejuízo. Mas agora nós temos uma empresa que comprou a distribuidora e ela que é dona do combustível que você está pagando mais caro ou mais barato, chega na ponta, o problema é todo seu agora, é nosso. O problema sempre é nosso, no final. Por isso que eu concordo com o Gu. Esse negócio de ter muito mito e tudo mais, eu não consigo, porque se você é brasileiro, nacionalista mesmo, comprometido, não tem direito à esquerda. Você tem que pensar no Brasil. É importante que se diga isso, porque eu não vou cansar de falar. A gente que trabalha em rádio, a gente que trabalha em televisão, a gente que trabalha em jornais. Ah, mas só tem santo na imprensa tradicional. Não, tem muito safado. Mas ainda a imprensa, a original lá, fora das redes sociais, não fica atrás de like. Ela não fica querendo ganhar, monetizar em cima de nichos, seja de esquerda, seja de direita. Às vezes parece que a gente está falando aqui para ninguém. Porque você está trazendo realmente um dado que é verdade. O governo Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes e toda aquela galera entregou os postos da Petrobras BR para iniciativa privada. Sim. Privatizou. Mas não é bom privatizar? Não. Porque se tivesse ainda na mão do governo federal, com tudo estourando, fala, não, peraí, a gente produz, a gente refina, aqui vai continuar o preço sendo, sei lá, vou chutar, R$5. Não vai subir. Aí os concorrentes, os outros postos, Shell, Ipiranga, esses outros postos, falam, não, como não posso vender a 6, senão o de 5 vai me ferrar. E é isso. Aí quando a gente fala aqui, eu particularmente falo nesse microfone, Paulo Guedes falou que queria vender a Caixa Econômica Federal, queria entregar tudo. Como é que faz? Aí os outros bancos poderiam jogar os juros lá em cima. Aí, meu irmão... Mas aí é inconstitucional, né? A Caixa Federal não pode. Ah, mas ele queria. Olha, é assim, eu, como eu disse, sou um nacionalista contumaz. E aí o pessoal pensa, não, então isso daí é a favor total de Estado inchado e blá, 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 né? Essa coisa que a gente tem hoje em dia que as pessoas falam muitas coisas sem prestar atenção. Nesse momento, por exemplo, atual, na política, estou falando em termos mundiais, em relação ao Brasil, por isso que eu falei que essa eleição é muito importante para o Brasil, nós estamos diante de um possível problema no futuro bem próximo ali, né? O Trump, depois dessas investidas dele, já está meio que agendado que nós seremos os próximos do interesse dele. E se nós tivermos empresas hoje, pelo menos no setor de energia, sendo nossas, nós ainda temos alguma, né, coisa para se assegurar. Mas hoje em dia nós temos uma certa parcela política que está querendo, né, entregar o Brasil com muita facilidade. E hoje em dia o mundo, o próprio Estados Unidos está olhando para reprivatizar empresas agora porque se viu numa situação de desindustrialização total. Pois é. Os Estados Unidos querendo trazer de novo para ser estatal e a gente está aqui, né? E nós estamos privatiza, com um monte de gente querendo entregar. Estatiza. Querendo entregar. E não, veja, pelo amor de Deus, eu sou a favor total de iniciativas público-privadas, eu sou totalmente a favor de um Estado eficiente. Não é questão de ser inchado ou não, né? Eu sou totalmente contra essa questão de colocar
criar ministério para coisa nenhuma. Não tem nada. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é você abrir mão de setores que são estratégicos, setores de segurança, setores que vão fazer falta. Olha, se você não tiver isso, você vai ficar na mão de um país estrangeiro. É simples assim. Internet já não está nas nossas mãos. Exatamente. Se o Brasil entrar em guerra suponhamos, tá, gente? Com a Espanha já manda cortar a internet, que já corta. Deixa tudo sem internet lá, deixa sem comunicação. Eu preciso fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Julião do Banja aqui falando sobre tudo e mais um pouco, hein? Um pouquinho da nossa cidade também, vamos falar de muita coisa. Você já sabe, a sua mais deliciosa opção para o almoço é também a melhor opção para o jantar. É o Guaíba, sistema self-service com 40 opções em pratos quentes e frios, saladas especiais e carnes nobres na tradicional churrascaria de Limeira. Além de uma espetacular mesa de sobremesas, tudo em um agradável ambiente climatizado. No Guaíba é assim. Se preferir, desfrute também do melhor rodízio de carnes de Limeira. Guaíba, aberto de segunda a domingo no almoço e segunda a sábado no jantar. Aproveite também a comodidade do nosso delivery pelo iFood ou pelo WhatsApp 19 3441 6684. Guaíba, Santa Cruz, 1153, no Centrão de Limeira. Indy 104 FM. A Indy 104 FM sabe o valor de sua mãe. E pensando nisso, vai sortear um montão de vale-prêmios no valor de R$200 para sua mamãe maravilha! Gostou, né? E para concorrer é fácil. Inscreva sua Mãe Maravilha pelo nosso portal www.indy104fm.com.br ou aplicativo azulzinho da Indy 104 FM. Clicando no banner Aqui Tem Prêmios. O sorteio acontece dia 6 de maio no programa Tarde Total. E aí, é fácil, não é? Então não perca tempo, tá? Junto com a gente, Aliança da Beleza. Realce sua beleza. Rua Barão de Campinas, número 734, Centro. Fone Whats 199-9585-1091. Bom Paladar. Tradição que alimenta a sua família. WhatsApp 199-9750-3789. E Instagram, @Bom Paladar. Estilo de Bru. Neste Dia das Mães, acerte de verdade. Estilo de Bru. Rua Alferes Franco, número 882, Centro, acima. Limeira, Íntima Lingerie. Há 41 anos vestindo você e o que há de mais precioso, sua família. Rua Doutor Trajano Camargo de Barros, 1354, Centro. WhatsApp 19-3441-1418 e 199-7115-2400. E Elegância e Moda Feminina. Rua Senador Vergueiro, 888, Centro acima, Limeira. WhatsApp 199-9105-7240. Instagram, @Elegância e Moda Feminina. Promoção Mãe Maravilha 2026. 104 FM. Mais uma da rádio que tá todo mundo ouvindo. Indy 104 FM. A rádio da sua mãe, da minha mãe também. Quem bate em mulher é covarde. No Brasil, 1.492 mulheres morreram vítimas de feminicídio só no ano de 2024. Mais de 78 mil denúncias de agressão foram registradas no mesmo ano. Isso não é força nem autoridade. Isso é crime e tem que acabar. Seja homem, respeite as mulheres. Denuncie. Disque 180. Campanha da Escola Legislativa e da Câmara de Limeira pelo fim da violência contra a mulher. Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação em nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis. Turma da Dexis. Investir é se divertir. Seu WhatsApp vale prêmios. Participe agora. 19-99961-1045. Ótica Lebre, sua nova ótica, uma nova visão, para cuidar dos seus olhos com carinho e atenção. Ótica Lebre, Ótica Lebre. Bom atendimento e preço
Preços baixos é na Ótica Lebre, Rua 3, esquina da Avenida 5, fone 524-8410, Rio Claro. Ótica Lebre, Ótica Lebre. Está de volta em Limeira o Stefani New Park, um dos maiores parques de diversões do Brasil. E desta vez com a maior estrutura já vista em Limeira. Já marca na sua agenda, de quinta a segunda-feira. E o local é de fácil acesso. Fica no Osvaldo Veículos, ali na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, número 4250, em frente ao supermercado Savenhago. Não fique de fora dessa. Todo mundo aqui na Rádio do Outono. Indy 104 FM. Sabe aquele sabor que conquista na primeira mordida? É da Bom Paladar Indústria Alimentícia. Com qualidade e tradição, levamos até você massas fresquinhas para pastel, lasanha e nhoque, além de uma linha completa de salgados assados e fritos, todos congelados e prontos para facilitar o seu dia, perfeito para seu comércio. Atendemos também eventos em escolas e igrejas, deixando nossos produtos em consignação. E para você, dona de casa, pode encontrar nossos produtos no supermercado mais próximo. Entre em contato conosco através do WhatsApp 19 99750 3789. Instagram @abompaladar. Bom Paladar, praticidade, sabor e qualidade em cada produto. Indy 104, meio-dia 24. Você está ouvindo Questão de Opinião, Indy 104 FM. Estamos de volta, programa Questão de Opinião. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui no Facebook, viu, gente? facebook.com/Indy104, a Claudineia Copi, o Rodrigo Cerchiari, valeu! Esporte Clube Nova Itália ligado no programa, hein? É o Rodrigão. Presidente eterno do Nova Itália. Grande abraço aí. Abraço, hein? A torcida mais fanática do futebol amador de Limeira, com certeza, é do Nova Itália. Ele tá sempre com a gente lá no Bar do Dito, né? É que você não vai no Bar do Dito, né? Você frequenta outros bares. Quando você era mais humilde, você me chamava pra tomar cerveja lá. Hoje eu ligo pra você, você sempre tem compromisso. Mas tudo bem. Um abraço pro Rafael Campos, o Nego, Adriana Rossi, Elizabeth Galo. Ele fica bravo, mas é verdade. Professor Mário Jacom, Manuel Rodrigues Oliveira Neto, João da Bala, a Geni Correia Ensinas, Elizabeth Galo. Olha, por falar em bar, nós estamos recebendo aqui o Julião do Banjo. Aí as pessoas podem falar, vai falar de samba. Não, a gente tá falando de tudo, porque ele é um cara da faculdade da vida, né, Gubrum? Sim, é um cara da faculdade da vida aqui. E a gente já falou sobre a questão de religião na política, a gente já falou sobre a Petrobras, que o posto BR foi vendido, não é mais, agora é Vibra. Por isso que quando você vai lá, vai achando que é do governo, não é mais do governo, enfim. Mas vamos falar um pouquinho da nossa cidade, né, Gubrum? Porque é um cara da noite também, você também é um cara da noite, eu também sou um cara da noite. E nós vivemos uma cidade, Julião, Gubrum, que infelizmente nós temos aí vereador falando que quem é da noite não vale muita coisa. Uhum. Nós temos aí bares sendo fechados. Ontem olha, era cedo ainda, era 8 horas da noite, eu fui pegar a minha marmitex ali no restaurante e nunca vou ali pela Avenida Saudades, mas aí terça-feira já tava um esquema de guerra ali, fechado meio fio, os agentes de trânsito, realmente é uma situação, a minha opinião, tá? A minha opinião, o governo do Murilo, ele é um governo que não gosta muito de quem gosta de barzinho, não gosta muito de quem gosta de balada. Depois vocês fiquem à vontade para dessecar esse assunto, o microfone é de vocês. Bom, eu particularmente eu acredito que se os nossos políticos pensarem apenas que o turismo representa um faturamento importante para o município, se eles pensassem somente economicamente, já seria outra conversa. Mas eu acredito também que essa nova estratégia também tem a ver com o que nós estamos conversando, que é rotular donos ou empresários da noite que têm seus restaurantes, bares,
ou casas noturnas como sendo o pessoal do pecado, vamos dizer assim, né? Sendo que são cidadãos como qualquer um, pagam seus impostos como qualquer um, querem trabalhar de maneira regular como qualquer um, né? E representam parcela importante na economia do município, né? Eu acho impressionante que enquanto nós temos isso aqui em Limeira, nós temos o contrário aqui do lado em Piracicaba, né? Tem um amigo mesmo que ele fala, não, cara, você tem que mudar daí, você vai para Piracicaba. Segunda-feira, aquela avenida no bairro Alto ali, que é dos barzinhos. Sim, lá podemos falar o nome, Manga Rosa, tal. Tá Segunda-feira, Carlos Botelho, né? Carlos Botelho, a CB e a Independência, as duas. Eu levava meu menino uma vez por mês, de segunda-feira, ele ia no dentista lá. Sim. A mãe dele mora lá hoje e acertou o dentista lá. Segunda-feira, bombando. Pois é. Bombando. Piracicaba. Pois é. E assim, essa falta de visão empresarial, ela é meio ofuscada também por causa dessa questão religiosa. Nós temos hoje um executivo hoje formado por maioria que tem esse vínculo, né, com questões religiosas. E isso é um problema, né? Você vê que interessante, né? Eu estava, algum tempo atrás, eu passei parte da minha adolescência morando no Abílio Pedro. E se você vai pelo Morro Azul, pela avenida que termina no Abílio Pedro, tem um trecho que sai de uma rotatória e passa na frente do Calcário Cruzeiro. A população estimada do Abílio Pedro, Belinho Ometo e Geada, são mais ou menos 20 mil pessoas. Ou seja, para entrar naquele bairro, naquela rotatória por dia, eu estimei mais ou menos, isso são números meus, né? Eu estimei mais ou menos 3.500 pessoas passando por ali. Acredite se quiser, não existe uma avenida que liga o final ali da Chácara Antonieta ao Belinho Ometo, que deixaria o trânsito sem acidentes que ocorrem quase toda semana lá. A rua fica esburacada porque só tem uma rua para entrar no bairro. E quem está nesses bairros está me ouvindo agora e com certeza há de concordar. Seria muito melhor porque você não passaria por dentro de uma rua só para passar 3.500 pessoas por dia. E aí, eu cheguei um dia conversando com um vereador, que eu não vou citar nomes aqui, que a gente conhece pessoalmente, e eu falei, por que vocês não colocam uma continuidade da avenida até lá e tal? E aí a resposta foi brilhante, né? Foi a típica resposta que não tem a ver com a preocupação com o povo, né? Foi assim, falta vontade política. Eu falei, mas você é vontade política? Não, é porque o calcário, que não sei o que tem. Eu falei, não, mas é uma rua. É só você ligar um bairro ao outro. Você vai permitir que o trânsito escoa ali e tal. Então, coisas importantes para a cidade, né? Zeladoria, que até agora estão fazendo meme de Limeira embaixo de uma selva, né? Fazendo vários, né? Isso não é importante. Mas cuidados, bares, né? Fechando, criando empecilhos em bares, restaurantes e outros, sim. Então, você vê que nós estamos meio que também na contramão do desenvolvimento da cidade, né? E aí eu pergunto, e aí? Né, onde vai chegar isso? Limeira vai virar uma cidade dormitório mesmo? Porque já é, né? Alguns aqui moram aqui e trabalham em outras cidades. Porque se você não tem vida noturna na cidade, vai virar um dormitório, né? Eu acho, e eu sempre defendo o diálogo, né? E hoje, agora, eu não estou defendendo o governo, não. Ao contrário, eu tenho a esperança com esse novo secretário, Thiago Martins, aí, né? E ele tem um bom histórico lá em Americana, né? Então, que ele possa... E você vê, a Americana tem vida noturna. Então, que ele traga de lá para cá e... Né? E ele tem feito muita coisa. Né? Então eu acho que pode ser, e claro, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, né, que o Anderson Pereira comanda, eu acho que tem que ter diálogo. Né? Ponto 1, também, eu acho que também cabe, eu não estou, ao contrário, nós defendemos, né, quem a gente
faz o samba, né? Mas também eu acho que tem que se organizar. Sim. Né? Então, às vezes, de qualquer jeito, né? O Godoy citou aí a questão da Avenida Saudade. Mas não dá também para ficar gente no meio da rua, né? Então, eu acho assim, eu acho que, mas tem que ter um diálogo. Porque não adianta eu chegar lá e já multar o cara. Não, vamos sentar. Quem é o dono daquele bar? Vem aqui. Vem tomar um café. Eu não fui ainda, mas eu vou conhecer o secretário. Será um prazer meu, até pelo currículo dele, né? E a gente que atua nesse ramo. Tá faltando isso, Júlio. Sim, na minha concordo. opinião. Entendeu? Aí, assim, não é só um lado. Também esse outro lado tem que ceder. Sim. Quando você chega num ponto em comum, aí acho que fica mais fácil. De novo, né? Estamos falando de Brasil. Gente, vocês falaram de diálogo, eu concordo. Então eu vou dar uma sugestão, a gente sabe que esse programa é ouvido lá no Prado. E quando a gente fala, viu, não falo porque eu quero verba publicitária não, viu, secretário Bruno, prefeito Murilo. Porque tem muita gente aqui em Limeira que mete pau, porque depois ele quer ganhar dinheiro da prefeitura. Mas não é o nosso caso, não. Não é o nosso caso, não. Quando a gente fala aqui, é a crítica quando precisa ser feita a crítica, o elogio quando precisa ser feito elogio. Só que não fica tratando a rádio como não fosse uma rádio Limeira, que está aqui, ó, Avenida São Sebastião, 279, bairro da Boa Vista. E continua aguardando aqui a presença do prefeito. Tava falando aqui, não vou citar para não escancarar, né? Tava conversando com um comerciante aqui do lado agora há pouco. E ele falou, pô, o Murilo não saía daqui na época da campanha. Falei, pois é, eu gostaria de ver o Murilo aqui como prefeito também. Mas, Avenida Saudades, se fosse o velório funcionando de madrugada, o que não acontece mais, eu iria falar assim para você, não, é complicado ali. Mas se fecha a Marginal Oeste de domingo pra turma correr, andar de bicicleta ali, por que não fechar aquela Avenida Saudades, onde só tem barzinho naquele trecho, banco que, pelo que eu sei, banco não trabalha à noite, por que não fechar também no período noturno? Não, mas para movimentar. Hoje só tem uma agência bancária lá. Porque quem tá falecido ali no Saudades 1, Saudades 2, desculpa. Defunto não infelizmente, nós não vamos acordar os nossos entes quais estão ali sepultados. Velório não funciona de noite, ali só tem barzinho. Então por que não? É uma sugestão que eu dou. São dois quarteirões. Fecha aqueles 2 quarteirões e deixa o povo no meio da rua. Vamos pensar bem. Vamos pensar bem. E outra coisa, a gente tá falando de Americana, de secretário. Um sonho que eu tenho, que eu estou vendo aqui, ó. Americana anuncia shows de Paralamas do Sucesso, Zé Cabaleiro, Edson Hudson e Turma do Pagode para 2026. 1 quilo de alimento não perecível. É o que eu concordo. A ideia... Eu, como limeirense pagador de impostos, aqui gostaria. A ideia é muito boa. E outra, não no Horto, viu? No Parque Cidade, para ficar mais fácil para as pessoas irem. A ideia é muito boa, mas aí nós entramos de novo numa questão vontade política. Porque precisaria ter vontade política para enxergar esse potencial que existe ali para se fazer isso, né? E realmente ter uma gente que corre atrás. E nós temos um problema agora, que eu acho que é inadmissível, primeiramente, não falei aquela hora, vou falar agora, é criminalizar empresário que tem casa noturna ou bar, ou só por ele ser um empresário desse segmento. Eu acho que isso daí é inadmissível, né? Porque, pelo amor de Deus, isso daí eu vou combater até a morte, né? Outra coisa que eu acho que é importante, você acabou de dar uma ideia boa, precisa ter uma vontade política que fala, poxa, que ideia boa, ali realmente é uma rua morta e a gente pode fazer isso, e tem empresários que vão investir, a gente pode concentrar, já tem isso nas cidades aí vizinhas, né? Já que é para abrir o debate, então, tô dando uma ideia, viu? Alô, senhores vereadores, senhoras vereadoras, secretários, pessoal aí. Alô, gabinete de comunicação. A Indy 104 não existe para vocês em bons momentos, mas que vocês ouvem aqui, ouvem. Então vai uma dica. Vou dar uma dica como morador daqui,
pagador de impostos. Aliás, paguei, viu, prefeito? Segunda-feira o meu APzinho tá pago IPTU ali. Deixa eu falar uma coisa. Ali não tem nada. Temos ali o cemitério, Saudades 1, Saudade 2, infelizmente estão ali, não voltarão mais, pelo menos os seus corpos não voltarão mais. O velório já não funciona mais de madrugada, só tem barzinho, posto de combustível. Eu vou dar um outro exemplo. Fecha ali, seja o Point de Limeira. Eu vou dar um outro exemplo. Esses dias, um dos participantes do Samba do Tião, o Fio, um abraço pro Fio do Quintal do Portuga. O Fio foi na prefeitura para tentar viabilizar aquela área da ferroviária, da antiga ferroviária, que é lindo, o prédio é lindo, Sim. Maravilhoso, é um lugar lindo para se fazer um evento que seja mensal, por exemplo, de samba ali, que eu com certeza eu ajudaria e tal. E aí a prefeitura respondeu com não, mas vai ser usado para um projeto. E aí, tá, qual projeto? Qual projeto? Não tem. Até irem lá e pichar, vandalizar. Aí vai ter que correr atrás do governo federal, do governo estadual, atrás de dar rumo para arrumar. Ou seja, não tem, né? Não tem, só diz que vai ter um projeto, mas não diz nada. Mas também não permite que alguém que queira realize. Então, assim, é o que eu falo, falta esse engajamento de entender e não entender o que é o ganho que a prefeitura pode ter, que a cidade pode ter com turismo, por exemplo. É um ganho. Sim, com certeza. Bom, vocês querem mais o quê? Limeira é a capital da joia folhada, tem a Avenida Costa e Silva, que é conhecida nacionalmente. Pô, não consegue enterrar os fios ali, cara. Aterrar os fios. Fazer uma decoração mais bonita. E não tô falando do governo Murilo, não. 8 anos do governo Mário. Paulo Radiche. Pejon, Pedrinho. Desde quando Limeira se considera a capital da joia? Todo mundo, o Brasil todo sabe. Avenida Costa e Silva. Tá lá um monte de poste ali, cara. Coisa feia, arcaica. Anos 80, enfim. Um abraço pra Geni Corrêa Encinas e o Claudinei Gracini. Eu preciso fazer o sorteio. O Gubrão hoje ele só fica olhando, viu? Quando a gente começa a dar uma acelerada aqui, ele... Ah, meu Deus do céu. É assim, viu, Julião? É assim. Vamos sortear? Pacote filé de pescado, peixaria Peixe Bom, Nova Suíça, final do telefone 43. José Custódio Júnior, parabéns! Parabéns aqui pro José Custódio Júnior. Rua Cravo 233, Vila Queiroz, Limeira, lá que tá instalada e muito bem instalada a Peixaria Peixe Bom, do nosso querido amigo Milton Galista, que amanhã vai ficar grudadinho no programa para acompanhar tudo sobre o galo dele. Bora lá, Gubrum. Obrigado, viu, Julião? Programaço, Volte hein? mais vezes aí, né? Porque ficou muito ainda papo no ar, né? E acho que Limeira merece, né? Limeira merece. O Adalberto Mansur falou uma coisa aqui que eu não esqueci mais, cara. Limeira falta sorrir. Né? Exatamente. O povo de Limeira falta sorrir. Né? Então, gente, quem é da política, seja vereadores, seja prefeito, vice-prefeito, secretários, né? Vamos olhar com carinho esse lado aí não só da noite, porque noite. De dia também, né? Sim. Eu acho que Limeira pode... A gente tem 300 mil habitantes, a gente não é uma cidade... E não menosprezando cidades aí de igual, acabei de receber aqui, dia 2 de maio, na Praça Central, a Nelita veio aqui, já tinha avisado em Iracemápolis, Grupo Raça. Puxa, aniversário da cidade. Né? Então, a gente precisa dar uma olhadinha nas coisas que estão dando certo, né? Como o rodeio que foi feito lá o carnaval, nem vou falar rodeio porque aí vai ser um confronto, né? Mas o carnaval que foi feito lá na cidade vizinha de Cordeirópolis, né? Às vezes pega lá, fala lá com a Cristina. Nós já temos bastante gente indo para o carnaval em Cordeiro daqui. Pois é. Bastante gente. Assim como muita gente vai para Iracemápolis, muita gente vai para Americana. Rio Claro, né? Então assim, dá para consertar, mas tem que ter vontade política e vontade também do empresário, de ambos. Eu falo, eu sou a favor do diálogo.
né? Eu acho que através do diálogo a gente vai voltar a sorrir. É igual o Adalberto Mansur falou. Amém, Julião. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Agradeço. Quem vem amanhã? Já está confirmado, Saulo Roncato falando da estreia do Galo na Bezinha. Amanhã nós vamos falar do Galo Vingador de Limeira, o Galo da Vila, hein? O time de coração do Julião. Ele falou que vai trazer uma camisa para mim, hein? Eu vou vestir, Claro. por quê? Por que não? Limeira em primeiro lugar. É isso aí. Obrigado, Julião. Falou, Obrigado, Julião. Bruno. Obrigado. Esse programa fica salvo em facebook.com/Índio 104 FM, mais tardar também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Índio 104 FM. Aliás, youtube.com/Rádio Índio 104. Na sequência tem Almoço Sertanejo.